Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor, juntos, ainda que distantes, na presença do Senhor. É bom falarmos da palavra de Deus, ela nos traz ânimo, como essa palavra que nós vamos receber daqui a alguns instantes. A palavra do Senhor é alimento, é vida, é alegria, é paz, é segurança. Então que você receba de Deus hoje essa palavra no seu coração, e nós vamos falar com Deus antes dele falar conosco, não é? Porque até mais importante do que aquilo que nós temos para lhe dizer é aquilo que Deus tem para nos dizer, não é? Mas nós temos que falar com Ele, nós precisamos que Ele toque em nossas vidas para que a gente receba a palavra dele, para que a gente entenda a palavra dele, para que a gente seja tocado ou tocada pela palavra dele. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por essas pessoas que estão, ó Deus, compartilhando essa palavra conosco, nessa ministração que o Senhor certamente estará fazendo nos nossos corações. Pai, que a Tua palavra entre no nosso coração e nos transforme, nos abençoe, nos faça crescer, amadurecer na fé, que essa palavra nos encha de alegria, de ânimo e de desejo de continuar lutando, mesmo quando tudo diz que não. Em nome de Jesus, afasta das nossas vidas todo o mal, ó Deus. Afasta de nós, Senhor, os maus intencionados, ó Deus. Afasta de nós aquilo que pode nos trazer tristeza, ó Deus. Mas coloca-nos, ó Deus, no caminho daqueles que precisam ouvir do Senhor. Coloca no nosso caminho gente que esteja interessada em ser abençoada pelo Senhor através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos uma luz em meio às trevas, que nós sejamos o sal nessa comida sem gosto, insossa, que o mundo tem apresentado, tem fornecido às pessoas. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém e amém. O texto que Deus nos deu para ministrarmos hoje se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 35. É um capítulo relativamente pequeno e eu vou lê-lo todo com vocês, porque é importante que você receba essa palavra no seu coração. Diz assim, Isaías 35: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como ao cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Aleluia! Esse é o capítulo 35 do profeta Isaías. Bem, gente, a nossa história
ainda está sendo escrita, pelo menos do nosso ponto de vista. Mas quando a gente tem uma atitude de olhar para uma situação em que a gente acha que não tem mais saída, que não tem mais jeito, esse tipo de atitude é uma atitude de submissão a um destino, àquilo que no hinduísmo é chamado de karma. É uma submissão a algo que já se está sacramentado e que não pode ser mudado. Eu não sei se é nisso que você acredita. Eu não acredito nisso. Anteontem eu estava assistindo uma reportagem sobre uma jornalista afegã e uma frase da reportagem me impressionou muito. Ela diz mais ou menos o seguinte: nós perdemos a esperança de que a nossa situação melhore. Realmente o que acontece lá no Afeganistão extrapola tudo aquilo que nós ocidentais, brasileiros aqui, acreditamos, esperamos e sonhamos. E Deus nos livre de uma situação como aquela, de uma situação como acontece na Venezuela, de uma situação como acontece no Haiti. Não se trata de sermos melhores do que ninguém, mas Deus nos livre. Jesus ensina-nos a orar assim: livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos desse mal. Agora, por outro lado, tudo isso que está acontecendo no mundo só reforça a necessidade de que o ser humano tem de Deus. É a necessidade que nós temos de Deus, mesmo dizendo que faz o que faz em nome de Deus, como acontece lá. Como em outras épocas também pessoas usaram o cristianismo para falar em nome de Deus, coisa que Deus não havia falado e nem mandado fazer. Eu entendo, e sou até repetitivo nisso. O que eu entendo? Que a história com H maiúsculo, a história da humanidade, vai seguir o seu curso como a palavra de Deus nos apresenta. Mas acredito também que a história de cada um de nós não tem que ser necessariamente a mesma história da história. Se nós formos apenas espectadores da história com H maiúsculo, certamente a nossa história de vida não vai ser muito interessante mesmo. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer história se andarmos com Deus, se estivermos na presença de Deus, nas mãos de Deus. Você não precisa querer ser como Moisés, não precisa querer ser como Davi ou como Paulo. Você pode ter a sua própria história de vida tão impactante quanto a deles. Eu não sei em que ponto da vida você se encontra. Se a gente comparar a vida com um livro, como se fosse um livro, eu também não saberia dizer em que capítulo a minha vida se encontra. Mas eu espero que haja ainda mais alguns capítulos antes do epílogo, antes do final, porque palavras como essa que Isaías profetiza aqui no capítulo 35 do livro que leva o seu nome, essa palavra desse nível, dessa envergadura, elas me fazem querer algo mais, elas me fazem querer ser algo mais ou alguém melhor, me fazem querer reescrever aquilo que eu considero como já estabelecido, sacramentado. Não podemos nós concluir aquilo que Deus começou e ainda não concluiu. É Ele quem conclui a obra, aquele que começou. Não é a gente. Ele começou e a gente conclui. Não devemos dar como terminado aquilo que Deus ainda não concluiu. O que Deus tem para mim e para você é maior do que o que Ele já fez até aqui. Evidentemente eu não estou falando da salvação, não estou falando das coisas que Deus pode fazer no nosso dia a dia. Mas quando se trata da história com H maiúsculo, a única esperança da humanidade
é a volta de Jesus. Tudo pelo que nós lutamos aqui, justiça, respeito, família, segurança, saúde, prosperidade, o que vocês puderem pensar, essas coisas todas pelas quais a gente luta aqui, elas são sempre paliativos na vida. Quando a gente diz que é só Deus para resolver o caos que o pecado causou no mundo, é só Deus mesmo. Quem já colocou ordem no caos do universo uma vez, é o único que pode colocar mais uma vez ordem no caos em que o mundo está agora. A gente não dá conta, o ser humano não dá conta disso. Isaías é esse homem que profetiza cerca de 700 anos antes de Jesus, que ele viria, que ele seria o Messias que curaria as nossas feridas, ou seja, Jesus seria aquele que traria ordem ao nosso caos interior. Dito e feito, Jesus veio e na cruz levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É interessante isso. Aqui no capítulo 35, Isaías diz: ele virá, e ele veio. O que precisa acontecer, o que precisava acontecer para resolver a situação da criação, aconteceu. Jesus veio. E isso é muito interessante, porque aqui no capítulo 35, Isaías trata isso de forma profética. E no capítulo 53, Isaías já vê isso como um fato consumado. Certamente, ele diz lá, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas, pastor, você diria, Jesus veio, então por que o mundo ainda vai de mal a pior? Porque, primeiramente, Jesus veio para resolver uma pendência. Que pendência? A dívida que a humanidade havia contraído para com Deus. Jesus veio pagar a nossa conta e assim possibilitar que nós tivéssemos uma opção, uma chance de ter uma vida abundante que resultasse numa vida eterna com Deus. Então, nessa primeira etapa, quando Jesus veio, cerca de 2000 anos atrás, ele veio para ser um caminho no deserto, uma luz em meio às trevas, um divisor de águas. E hoje, eu quero ser muito prático nessa palavra, mas o problema da praticidade é que ela sempre abrange o óbvio e o que a gente está careca de saber, mas que seja. Quem sabe se hoje não vai ser o dia em que você vai se render à vontade de Deus para ser uma pessoa abençoada, feliz, cheia da glória de Deus. Eu creio. E eu quero focar essa palavra nos versos 3 e 4 e no que eles transmitem para nós. Versos 3 e 4, eu vou ler mais uma vez. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam ao desanimado de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los, aleluia. Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, que Deus está falando conosco? Primeira dela, fortaleçam as mãos cansadas. O que Deus está querendo dizer com isso aqui? Mãos, elas simbolizam o que a gente faz. Então Deus quer fortalecer em nós aquilo que Ele nos chamou para fazer. E o que Deus nos chamou para fazer? Deus nos chamou para o louvor da sua glória. Deus nos chamou para adorá-lo. E nós precisamos fortalecer a nossa adoração. Mãos levantadas, não é? Nós precisamos fortalecer a nossa adoração. Se alguém quiser se fortalecer, tem que se tornar um adorador verdadeiro de Deus. E um adorador não é simplesmente alguém que canta hinos, que canta, entoa cânticos. Isso é uma parte até muito pequena do papel do adorador. É a parte mais insignificante.
não é? Se cantar é sinônimo de adorar, então um mudo não poderia adorar a Deus. Isso não tem lógica do ponto de vista bíblico. Um adorador verdadeiro é alguém que respira Deus. E respirar é um daqueles atos involuntários que a gente faz sem pensar, mas sem o qual a gente não vive. Essa pandemia mostrou a todos nós o valor dos pulmões, o valor da respiração. A gente não para pensar nisso, porque, como eu acabei de dizer, nós não precisamos pensar para respirar. O cérebro, ele coordena a respiração com tanta maestria, que a gente só valoriza isso quando não consegue fazê-lo naturalmente, quando não consegue fazê-lo voluntariamente. Portanto, se alguém não respira Deus, está morto, está morta. Se alguém respira Deus só de vez em quando, é semelhante a uma pessoa que está respirando por aparelhos, artificialmente, porque adorador vivo respira Deus o tempo todo o tempo. Deus não pode ser tratado como uma daquelas nossas tarefas habituais, como tomar banho, escovar os dentes, almoçar, jantar e coisas do tipo. Essas coisas a gente faz 2 ou 3 vezes ao dia, mas respirar é o tempo todo. Se você parar de tomar banho, como muita gente faz, você só mata os outros, mas você continua vivo. Você vive sem braço, como tem muita gente que sem perna, sem os olhos, mas se você parar de respirar, você morre. Por isso, se você quiser que aquilo que você põe a mão prospere, seja um adorador vivo, isto é, respire Deus o tempo todo. Só assim a gente se fortalece. A fala de Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece, só funciona para quem respira Deus o tempo todo. E Jesus diz assim: mas a hora vem, e de fato já veio, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. João 4:23. Então os verdadeiros adoradores, eles respiram Deus, e por isso se fortalecem, por isso não tem medo. Quem respira Deus não tem medo. Quem respira Deus está sempre fortalecido na fé. Uma segunda coisa que o texto aqui vai nos falar, diz assim: firmem os joelhos vacilantes. O que isso quer dizer? Isso simboliza a maneira como a gente anda, onde a gente pisa, a maneira como a gente se firma para lidar com as questões da vida. Então, se você não quiser ser um vacilão, como a gente diz na gíria, né? Uma vacilona, o que é? É alguém que está sempre em dúvida sobre se deve ou não deve fazer alguma coisa, se pode ou se não pode, se quer ou se não quer, seja lá o que for. Então, se você não quer ser assim, se você se sente mal sendo uma pessoa que não sabe direito se o que está fazendo está certo, se está sempre em dúvida sobre o que está fazendo, você precisa ter uma vida de oração. Não é fazer uma oração, é ter uma vida de oração. Mas essa coisa de oração é muito complicada para a maioria das pessoas, principalmente para os homens. Homem geralmente não é de muita conversa, a não ser para falar abobrinha. Mas conversa longa, isso a gente gosta, de falar coisa que não tem muita importância, mas conversa longa e séria não é uma coisa muito comum em ser humano do sexo masculino. No entanto, o apóstolo Paulo nos exorta a não ficarmos sem orar. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o famoso versículo: orai sem cessar. E lá em Filipenses 4,6, o mesmo apóstolo Paulo nos dá a entender que ansiedade está diretamente ligada à falta de oração. Deixa eu ler para vocês aqui o que Paulo fala em Filipenses 4:6. Ele diz o seguinte: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes
em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, sejam conhecidas de Deus os vossos pedidos. Sejam conhecidos de Deus os vossos pedidos. Então, quanto mais a gente pensa nas coisas que tem que fazer, quanto mais a gente pensa nas coisas que tem que resolver, quanto mais a gente pensa que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que lidar com isso, mais ansioso a gente fica. E Paulo diz, esse não é o caminho. Ele diz, não é por aí. Ansiedade a gente resolve falando com Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não é fácil isso? Só que não. Uma pessoa consegue falar por horas sobre os seus problemas com outra pessoa, com um pastor, com um psicólogo, um amigo, mas tem muita dificuldade de fazer a mesma coisa com Deus. E se tem alguém disposto a ouvir as nossas lamúrias, as nossas ladainhas, sem torcer o nariz, sem cobrar, sem julgar, e ainda por cima acalmar o nosso coração e a nossa mente, esse alguém é Deus. Lá em Provérbios 16, 3 diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em outras palavras, apresenta para Deus isso. Dedique a Deus tudo o que você faz, e isso vai dar certo. Lembrando que esse tudo tem que estar de acordo com a palavra dele, ok? Nós falamos sobre isso um dia desses aí, sobre essa questão de ir para Deus, não é? E apresentar para Ele as coisas que a gente tem que apresentar, e tem coisas que Ele se agrada, tem coisas que Ele não se agrada, tem coisas que Ele ajuda, tem coisas que Ele não ajuda não. Foi o caso de Caim e Abel levando as ofertas, estão lembrados? E isso tem que ficar muito claro para quem está me assistindo, para quem está me ouvindo, porque as pessoas estão muito sem noção hoje em dia. Elas querem que Deus e o mundo aceitem tudo o que elas querem, independentemente se aquilo que elas querem está certo ou errado, se bate com a palavra de Deus ou não. E as coisas não funcionam assim. Então, quando você consagrar a Deus, quando você apresentar para Deus em oração aquilo que você deseja, né, você vai ser bem atendido e as suas orações vão ser respondidas. E vejam, como é que a gente faz isso? Na vida a gente faz muito disso. Quando a gente chega em casa cansado, carregando uma mochila, ou a gente chega do supermercado com aquelas compras, aquelas sacolas de supermercado, o que a gente faz? Não sei você, eu chego em casa, normalmente eu despejo aquilo em algum lugar, porque eu quero me livrar daquele peso extra que está sobre mim, não é? E uma vez que esse peso é tirado de sobre mim, né, dos meus ombros ou das minhas mãos, eu relaxo naquela hora, não é? E como é gostoso ficar livre de um peso que a gente está carregando, que não é nosso, é ou não é? Pois esse é um dos significados da consagração que a gente faz através da oração, é despejar, é desfazer-se de um peso, é tirar de sobre a gente aquilo que está nos incomodando e passar isso para as mãos de Deus. É uma figura muito conhecida no Velho Testamento e nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos de Jesus, essa coisa, porque fala do camelo, é a figura do camelo que está carregado de mercadorias e que para ser descarregado, não é? O homem que controla o camelo, para descarregar o camelo, ele faz o seguinte, ele faz o camelo se ajoelhar. Se você quiser montar um camelo, não dá para montar, você tem que fazer primeiro ele se ajoelhar para você poder montá-lo.
não é? E para tirar as coisas também, não é? Então, primeiro o camelo se ajoelha e depois aquilo é arrancado de sobre ele, deixado cair, o peso que está sobre ele rola para o chão. Então, consagração é isso, gente. Você se ajoelha e deixa o fardo que está sobre você, as decisões que você tem que tomar, as angústias que você está enfrentando, os problemas que estão se avolumando na sua vida. Deixa isso tudo, você se ajoelha e deixa escorregar para os braços de Deus. Mas isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Sexta-feira eu fui até o hospital fazer uma visita e o doutor Sidney, lá da nossa igreja, me conduziu até a ala lá. Nós fizemos a visita e quando a gente saiu da ala do São Rafael e foi até o Instituto do Rim, nesse trecho nós nos deparamos com uma moça com uma bengala, andando com uma certa dificuldade, estava com algum problema. Eu não sei se ela tinha um problema já crônico ou se ela tinha sofrido uma cirurgia, não sei, mas ela estava segurando uma bengala, andando com dificuldade e com o braço esquerdo segurando um calhamaço de papel pesado. Quando eu vi aquilo, eu falei para a moça assim: posso te ajudar? Estou vendo que você está segurando muito peso, eu quero te ajudar, posso te ajudar? Ela disse não, e ela foi muito educada, muito gentil, mas ela recusou a minha ajuda, e com a justificativa de que se ela fizesse isso, ela poderia perder o seu emprego. Se alguém visse ela dando aquele monte de papel para eu segurar, ela poderia receber uma advertência ou até perder o emprego por conta disso. Então, por que eu estou contando isso? Porque há coisas que a gente não consegue entregar, porque tem medo das consequências. Há coisas que ninguém tira de sobre nós com facilidade, porque a gente tem medo do que vai acontecer conosco. Você pensa assim: se eu consagrar a minha vida para Deus, eu não vou controlar mais nada, vai ser tudo do jeito dele. Se eu consagrar a minha vida financeira a Deus, eu posso ficar sem nada, Ele pode tirar tudo de mim e dar para os outros. Se eu consagrar meus filhos para Deus, Ele pode fazer desses meus filhos missionários lá no Haiti, onde teve esses terremotos, essas coisas todas. Eu não quero isso para os meus filhos. Então, a gente tem medo de consagrar, porque a gente tem medo de perder o controle. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus não é tarefa simples nem fácil, mas quem se arrisca se dá bem, se dá muito bem. E eu há pouco falei sobre o camelo, citei o camelo, mas a Bíblia não nos compara a camelos, a Bíblia nos compara a ovelhas. E ovelhas não são animais de carga, não foram criadas para carregar mais do que o seu próprio peso. Portanto, se existe um fardo muito pesado nas suas costas, uma carga muito pesada que você está carregando emocionalmente, isso não é para você. E é preciso que você coloque isso, que você despeje isso aos pés de Jesus através da oração. Esse é o papel da oração em nossas vidas. E por último, gente, diz aqui o texto: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. E isso se refere à maneira como a gente lida com as questões da alma, a maneira que pensamos, que sentimos, como nossas vidas são afetadas pelo que acontece ou pelo que não acontece. E o que a gente precisa saber quando o desânimo toma conta? Deus diz para a gente ser forte e não ter medo. Em outras palavras, o desânimo tem que ser posto para correr das nossas vidas. A gente não pode se entregar ao desânimo de jeito nenhum. Ele que tem que sair. Ele veio, não foi convidado, tem que ir embora. Não sei se vocês lembram daquele slogan, ficou famoso algum tempo atrás, alguns anos atrás: eu sou brasileiro e não desisto nunca. E eu gostaria de fazer uma paráfrase a partir desse lema, porque eu ouvi uma frase num filme essa semana
que me deu esse estalo. A frase que eu ouvi no filme é a seguinte: o cara disse assim para o outro: santo é um pecador que continua tentando. E a paráfrase que eu quero fazer sobre isso é a seguinte: santo é aquela pessoa que, lavada pelo sangue de Jesus, e que eventualmente tem suas recaídas, ou cai aqui de vez em quando, ou cai uma vez, não importa. Essa pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus, uma vez lavada pelo sangue de Jesus, essa pessoa nunca desiste nem da sua salvação e nem de lutar. Quem uma vez foi lavado pelo sangue de Jesus não desiste nunca. Por toda a Escritura Sagrada, Deus nos incentiva a sermos fortes e a não termos medo. Por que tanta insistência nisso? Porque a vitória, do ponto de vista de Deus, para nós é só uma questão de tempo, não é uma possibilidade. Possibilidade é algo que pode ou não acontecer, mas no nosso caso já é um fato consumado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Messias que viria veio como servo e há de voltar como rei para estabelecer o seu reino. Então, o que Deus está falando para a gente fazer para sermos vitoriosos na vida, para anteciparmos um pouco da glória do céu em nossas vidas? Adoração, respire Deus, oração, não é? Firme os joelhos vacilantes, meditação na palavra e ânimo. Essa é a receita de Deus para quem quiser viver em paz com a vida, sem ansiedade, sem medo, sem hesitação. Respire Deus, fale com Deus e não desanime. Deus te fortalecerá, Deus te alegrará, Ele virá e te salvará. Amém? Amém, eu creio nisso. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.